Olá pessoal, do nosso Música Proparoxítona. Hoje vamos colocar aqui dentro da música um tema que está bastante comentado aí no momento, que é a Copa do Mundo. Vamos falar aqui do futebol dentro da nossa música. Embora o Brasil não esteja aí mais na Copa, a música brasileira sempre esteve muito junto aí com o futebol. Muitos compositores, muitos intérpretes fizeram música para determinadas épocas aí, como o nosso futebol ganhava aí os campeonatos, ganhava as Copas do Mundo. E vamos falar de algumas das músicas aí que falem de futebol. Então, o Brasil foi tido aí como o país do futebol. Lá em 1970 teve uma música incrivelmente aí composta pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brant. Fez um samba lá no começo da carreira do Milton. Essa música chama-se Aqui é o País do Futebol. Uma música que foi gravada lá pelo Wilson Simonal, que era um cantor, incrível cantor. A gente já falou um pouquinho do Wilson Simonal aqui. O Wilson Simonal gravou essa música no seu LP México 70. O Wilson Simonal também era muito ligado aí ao futebol, era amigo pessoal do Pelé. E ele gravou essa música do Milton e do Fernando Brant. O Milton e o Fernando Brant fizeram aí a trilha sonora de um documentário falando sobre Tostão. Tostão era o centroavante do Brasil lá na Copa de 70, um brilhante jogador mineiro, jogava lá no Cruzeiro, e foi feito um documentário, A Fera de Ouro. E quem fez a trilha sonora foi o Milton e o Fernando Brant, gravado então aí pelo nosso Wilson Simonal, inesquecível, um cantor brilhante aí da nossa música. Um samba, falava das tardes de domingo, que eram diferentes, que tinha futebol, e por aí vai. Uma música bem legal aí. Bem na época da Copa de 70, que o Brasil sagrou-se tricampeão. Depois, temos lá em 72, temos a música Fio Maravilha. Essa música foi defendida no 7º Festival de Música Internacional, Festival Internacional da Canção, o famoso FIC, o 7º. E aí tinha uma música chamada Fio Maravilha, composta pelo Jorge Ben, hoje Jorge Benjor. Essa música foi cantada pela Maria Alcina, uma cantora aí também, uma excelente cantora da década de 70. E aí ela ganhou o prêmio lá como destaque lá nesse festival com a música Fio Maravilha. Fio Maravilha era um centroavante do Flamengo, que acabou ficando mais conhecido pela música do que pelo seu futebol. Não era aí um jogador brilhante, mas depois que ele fez um gol, fez um jogo maravilhoso lá contra o Benfica, no amistoso, Flamengo e Benfica, e o Benjor é flamenguista, viu esse jogo aí, esse jogo que o Fio Maravilha lá arrebentou, e aí ele fez a música para homenagear o Fio Maravilha. Depois rolou até um processo aí, algum advogado queria ganhar dinheiro em cima da música do Benjor, dizendo que o Fio Maravilha não foi consultado e tal. No fim acabou até sobrando lá para o Fio Maravilha. Sobrou até um processo contrário, fez um efeito contrário aí. Acabou não conseguindo tirar dinheiro. Ele acabou até se arrependendo depois de fazer esse processo aí contra o Jorge Ben. O fato é que essa música ficou muito conhecida. Quem não conhece aí, dê uma olhadinha. Uma música que ficou bem famosa, Fio Maravilha, um craque. Aliás, um jogador, não era tão craque assim, que acabou ficando muito conhecido. Lá em 1972. Depois, nós vamos falar aqui de uma música que chama-se Meio de Campo. Tem tudo a ver com futebol, né? O meio de campo. Uma genial música, uma música assim muito legal do Gilberto Gil, cantada pela Elis Regina. O Gil também canta nos seus shows, gravou, mas aí a Elis, como tudo que ela gravava,
fazia muito sucesso. A música chama-se Meio de Campo. Uma curiosidade que ela, na música ela fala, desculpe amigo Afonsinho, que na verdade Afonsinho era um jogador lá da época que jogou no Botafogo, jogou no Santos, jogou em outros clubes e foi o primeiro jogador a conseguir o famoso passe livre, que depois virou uma lei lá só em 1988. Mas na época ele brigava por isso e tal, e acabou conseguindo o seu passe livre para não ficar vinculado a nenhum clube. Afonsinho depois abandonou a carreira lá, não seguiu até o fim. E aí ele fez medicina e acabou aí a sua carreira profissional como médico. Então, essa música Meio de Campo aí faz uma comparação também aí com as jogadas e tal, do goleiro. E faz uma relação aí com atitudes das pessoas e tal. Muito legal essa música Meio de Campo. Vocês vão poder acompanhar aí depois no vídeo. Uma música lá de 1973. A Liz gravou no disco dela lá de 73, o disco Elis. Fez muito sucesso essa música. Depois de 74, 73 para 74 tem a música Camisa 10. Camisa 10 foi gravada por um sambista na época, o Luiz Américo. Muita gente não vai lembrar do Luiz Américo, apesar de ele ter feito Carta de Euforia, outras músicas lá, uns sambas bem legais. Na época lá tinha muito samba, muito sambista, ele, Roberto Ribeiro, Benito de Paula, e AGP e tantos outros. E o Luiz Américo, ele era caracterizado, ele usava sempre um bonezinho na cabeça. E essa música também fez muito sucesso, porque na época, em 73, nas vésperas da Copa de 74, ninguém sabia quem ia substituir o Pelé. O Pelé tinha já encerrado sua carreira na seleção, pelo menos, depois ele jogou ainda no Cosmos, lá nos Estados Unidos, mas ele não foi para a Copa de 74 e todo mundo queria saber quem que ia vestir a camisa 10, a famosa camisa 10, que na Copa de 74 foi lá utilizada pelo Rivelino. E ele pergunta lá, e ele fala quem é o camisa 10, como é que vai ficar sem o camisa 10 e tal. Um samba bem gostoso, feito pelo Luiz Américo, que também ele questionava lá o Screte, lá o pessoal todo do Zagallo. E o Brasil acabou não se sagrando campeão nesse ano, de 74, teve muita crítica e tal, como sempre acontece quando o Brasil não ganha. E aí essa música também é bem legal. Quem não conhece, dê uma olhadinha lá no Camisa 10. Depois nós temos lá em 75, nós temos uma música lá do Gonzaguinha. Essa música também é uma música que fala da arquibancada, fala dos pobres que vão lá na geral. Antigamente lá no Maracanã tinha um lugar onde que eram aí os ingressos mais baratos, que chamava-se a geral. O pessoal ficava, era mais baixo que o campo, e o pessoal ficava só de cabeça, assim, no nível do campo, ficava em pé. Um lugar assim bem ruim até para poder ver o jogo. E aí o Gonzaguinha chama aqui os Geraldino e o Arquibaldos. O Arquibaldo é o pessoal que ficava lá na arquibancada. Na verdade, esses termos aqui foi criado pelo Nelson Rodrigues, um dramaturgo lá também, cronista brasileiro muito famoso. E aí o Gonzaguinha fez esse samba, essa música aqui. Gravou lá no seu disco Plano de Voo, lá de 75. E fala muito da proibição, o que pode, o que não pode. Faz uma relação aí com o futebol. Nós vivíamos aí na plena ditadura. O Gonzaguinha era bastante perseguido aí. E aí ele fez essa música, se vocês prestarem atenção, ele vai falar só de proibições. No que pode, no que não pode, e comparando aí o brasileiro aí dentro de um jogo de futebol. Bem legal essa música aí. Quem gosta do Gonzaguinha, é uma preciosidade do Gonzaguinha, falando também aí do futebol. Ainda falando dessa música, Geraldino e Arquibaldos, do Gonzaguinha, e tem uma frase lá que ele fala: no campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando uma brecha para poder ganhar. Tem tudo a ver com futebol, mas também tem tudo a ver com a censura. Então, ele
tentava, o Gonzaguinha lá achava uma brecha lá para poder dizer o que ele pensava de toda a situação, de toda a opressão que havia, né, aqui no Brasil. E ele comparava aí essa situação com o futebol, falando lá que jogar no campo do adversário era muito difícil por causa dessa perseguição. Então, o Gonzaguinha conseguia aí, usando um trocadilho, ele conseguia aí driblar aí essa censura aí da época. Falando ainda aqui mais de uma música aqui que tem futebol, vamos falar aqui de uma música que já falamos aqui, da Elis Regina. Na verdade, a música é do João Bosco, do Aldir Blanc, que chama-se Gol Anulado. É uma das minhas músicas preferidas. Essa música eu acho que até citei aí no disco Luzes e Estrelas, um disco póstumo aí feito pelo irmão da Elis, e um monte de músico aí, Luzes e Estrelas, um disco que foi lançado em 84, 2 anos depois da morte da Elis. Esse disco está lá postado lá nas nossas postagens anteriores. Essa música Gol Anulado é uma preciosidade, uma música muito bem feita, uma música linda, uma letra do Aldir Blanc, que era um craque na letra, que fala do gol anulado. Ele fala que aprendeu que a paixão é como a falsa euforia de um gol anulado. Você fica contente, você fica feliz, de repente anula o gol e tudo vai por água abaixo. Ele conta uma história de um casal, de um marido, de um rapaz, que achava que a moça era Vasco. E na verdade ela grita lá Mengo, e depois ele descobre, ele se frustra com ela com relação ao futebol, e isso ele leva para a vida também. Uma música assim interessantíssima, deem uma olhada lá, quem já ouviu, ouça de novo, quem não ouviu precisa conhecer essa música Gol Anulado, cantada aí pela Elis Regina. Outra música também para encerrar aqui essa postagem é Uma Partida de Futebol, lá do Skank, aquele grupo mineiro lá, liderado lá pelo Samuel Rosa. E essa música foi gravada lá em 1996, no disco dele Samba Pocodé. Uma música bem legal, que fala de toda uma partida, como que se desenrola uma partida de futebol, da alegria, da paixão do brasileiro pelo futebol. Tem um clipe também muito bem feito, muito legal. Então uma música assim que foi feita pelo Samuel Rosa e pelo Nando Reis, que são amigos. Nando Reis, ex-Titãs, que agora também tem uma carreira brilhante solo aí, né? Nando Reis. Então essa música é uma partida de futebol. Nós temos aí outras músicas que falem do futebol. É só vocês pesquisarem. Nós temos lá Futebol, do Chico Buarque. Temos as músicas lá na década de 30, 40. O futebol sempre esteve muito presente na música brasileira. Então, aproveitamos aqui a época da Copa para postar algumas músicas que dissessem alguma coisa sobre futebol. Então, fica aqui essa postagem, fica aqui esses vídeos para vocês darem uma olhada lá, desde a Copa de 70, e tem outras músicas também que a gente não colocou. Quem tiver curiosidade é só pesquisar aí. Um grande abraço, uma boa audição aí. Viva o nosso futebol, viva a nossa música brasileira e até a próxima postagem.